Antes de mais, agradecer a todos os participantes e aos clientes e aos nossos potenciais clientes que estão-nos a assistir. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo Ribeiro Monteiro, sou diretor-geral para a Ebury e agradeço a presença de todos aqui hoje neste webinar que estamos a organizar. Nós vamos falar sobre a internacionalização do renminbi e sobre o impacto que tem no comércio internacional. É algo que temos visto recentemente, nos últimos 12 meses, como algo não só local em Portugal, mas sim também global, através da presença dos nossos 20 escritórios em 20 países diferentes, em 4 continentes. Portanto, sabemos que é algo que está a ter um impacto global, dada a importância da moeda e dada a importância da China no negócio internacional. Eu queria fazer um bocadinho de introdução do que é que vai ser feito hoje. Portanto, nós vamos ter a Joana Vieira, nossa senhora Vila, a falar um bocado sobre a moeda e o mercado no que diz respeito ao renminbi. Vamos ter o Carlos Costa, que é CEO da Tech for Life, que desde já agradeço a ajuda que está a dar neste webinar para dar o seu testemunho nesta internacionalização do renminbi. Para quem não sabe, a Tech for Life é uma empresa de referência na venda de telemóveis, smartphones, smartwatches, tablets, bem como na reparação técnica e aconselhamento personalizado ao cliente final e na revenda. Portanto, é uma empresa de referência nesta indústria e, uma vez mais, agradeço ao Carlos o contributo que nos vai dar neste evento. Por fim, existe aqui no webinar, e podem ver em baixo uma parte que diz Q&A, perguntas e respostas, que o que faremos, e agradeço que ponham qualquer pergunta que tenham a fazer, e no fim a Joana São Miguel, nossa responsável de marketing, vai nos ajudar a gerir as perguntas conforme formos avançando. Portanto, vamos tentar concentrar um bocado no fim. A única coisa que eu peço é que façam referência a quem é que seja que responda à pergunta, para facilitar a rapidez e termos o máximo de tempo possível para responder. O webinar vai durar mais ou menos 30 a 40 minutos, mais coisa, menos coisa, e depois mais tempo para as perguntas. E é isto, basicamente. Portanto, agradeço uma vez mais a todos os que estão a assistir, os nossos clientes e os nossos potenciais clientes e outros que estejam com interesse e espero que seja do interesse de toda a gente. Portanto, passo a palavra à Joana Vieira. Obrigada, Duarte. Muito bom dia a todos. Obrigada a todos os que estão a assistir. Portanto, uma breve introdução para quem não me conhece. Eu sou gestora de conta na Ebury, acompanho uma carteira de clientes na Ebury e queria fazer o convite, portanto, reforçar aqui as palavras do Duarte. Apesar de ser uma apresentação focada apenas na China, eu convido as empresas que estão a pagar para mercados cuja moeda não é o dólar, portanto, Brasil, Tailândia, Malásia, Turquia, convido-os a ficar a assistir, porque o problema com que as empresas que pagam em dólares para a China se estão a deparar neste momento pode ser também o vosso problema. Portanto, eu vou partilhar aqui a apresentação. Bem. Pergunta para vocês. Para as empresas que estão a pagar em dólares para a China neste momento. Qual é que é o problema? O que é que está a acontecer? Portanto, quando eu ligo aos meus clientes, como é que está a situação com a China? Digam-me lá qual é que é o problema, o que é que está a acontecer agora? Qual é que é a resposta normalmente? Aumento de preços. E aumento de preços porquê? Bem, temos o aumento das matérias-primas, isto é uma resposta comum, independentemente da indústria. Temos a questão dos transportes, portanto, esta questão da pandemia fez com que aumentasse a procura de bens vindos da China e tem havido grande instabilidade ao nível de quanto tempo é que demora a trazer a mercadoria, portanto, tudo conjugado, de facto, está a fazer com que os preços dos transportes estejam a aumentar. Mas há um fator que muitas vezes passa despercebido e que as pessoas não se lembram, mas ele está lá. E é esse fator que nós vamos falar agora. Qual é que é?
estamos a falar da variação cambial dólar-renminbi. Renminbi é a denominação genérica para a moeda na China. O que nós estamos a ver neste slide é a variação cambial em 2020 do dólar-renminbi. Como é que nós sabemos que isto é um fator que está a afetar a determinação, portanto, o aumento dos preços? Nós todos os dias falamos com os fornecedores dos nossos clientes, e não é só os fornecedores dos clientes em Portugal, nós temos escritórios a nível mundial e falamos diariamente com os fornecedores dos clientes dos vários escritórios. E os fornecedores admitem que, de facto, que isto é um problema, a variação cambial, porque eles nunca sabem quando vão receber dólares dos clientes, quando vão fazer a conversão para a moeda local, quanto é que vão receber, e neste momento eles estão a receber cada vez menos, portanto estão a ser afetados e têm que aumentar o preço ao cliente. E os próprios clientes já nos começam a dizer que os fornecedores proativamente pedem para negociar os preços em moeda local, caso contrário têm que aumentar os preços em dólares. Portanto, isto é um problema, está a acontecer, e o que eu vos vou mostrar agora é o caso prático de um cliente, portanto é uma situação real. O que é que este cliente fez? Em janeiro do ano passado, negociou com o fornecedor que o custo unitário da mercadoria iria ser de 100 dólares. Portanto, como é que vamos agora olhar para o lado do fornecedor. Como é que o fornecedor determinou este preço, este custo unitário de 100 dólares? O fornecedor sabe qual é o custo que tem para comprar matéria-prima para produzir portanto, para poder vender este produto. Por cima do custo, colocou uma margem de lucro para determinar o preço em moeda local, em RMB, e só depois é que fez a conversão para dólares. E vamos assumir que ele utilizou a taxa de câmbio para fazer a conversão para dólares 6,97. Regra geral, por termos experiência a falar com os fornecedores, nós sabemos que eles costumam olhar, quando eles vão determinar o preço que vos vão passar a vocês em dólares, eles olham para o histórico de 2017, 2018, normalmente a taxa de câmbio costuma ser 6,8. Neste caso vamos assumir que foi 6,97. Ora bem, estamos aqui no início de 2020, quando a pandemia começou a afetar bastante a China. E o que é que aconteceu à moeda chinesa? A moeda chinesa perdeu valor, o que foi bom para o fornecedor. O fornecedor achava que ia receber 697 RMBs, afinal chegou a maio e recebeu 717. Pergunta para vocês, nesta fase do ano, o fornecedor passou-vos algum desconto? Houve aqui alguma variação no preço? É que normalmente, quando nós perguntamos isto aos clientes, os clientes dizem que o preço esteve estável, não houve variação. Ok? Agora, o que é que aconteceu no resto do ano? A partir de maio, os fornecedores, cada vez que recebiam dólares e iam fazer a conversão para a moeda deles, começaram a ficar preocupados, estavam a receber cada vez menos. Neste caso, em particular, o fornecedor, assim que viu que estava a ter este custo, estava a receber 675 em vez dos 697 que ele previa, foi falar com o nosso cliente e disse que já não podia esperar mais, o preço teria que aumentar 5%. 5%. O preço foi aumentado e o cliente teve que aceitar, teve que passar a pagar um produto que antes custava 100 dólares, passou a custar 105. Pronto. Vamos parar aqui para fazer o seguinte, vamos refletir um bocadinho sobre isto. O que é que podia ter sido feito desde o início para evitar este aumento de 5%? Ambos, cliente e fornecedor, podiam ter negociado os preços na moeda local, portanto, ficava claro que o preço seria 697 e o fornecedor ficava garantido que iria receber sempre o mesmo valor ao longo do tempo e o cliente também. Não eliminávamos aqui a necessidade de ter que aplicar um aumento de preços. No caso deste cliente que está a pagar em dólares, e neste momento a taxa de câmbio atual anda nos 6,50, qual é que é o risco que este cliente continua a ter? Vamos olhar aqui para as previsões dos nossos analistas para este ano. Isto são as previsões, portanto, dos próximos trimestres, no fim do ano e no próximo ano, e, portanto, o câmbio prevê-se que a moeda chinesa continua a ganhar força. E porquê? Quais é que são os argumentos? Bem, temos uma economia chinesa que tem apresentado bons dados económicos, portanto a China foi bastante eficaz no início da pandemia a conter o ritmo de contágio do vírus. A moeda tem vindo a internacionalizar-se, portanto há incentivos por parte do governo a internacionalizar a moeda e tem vindo a ganhar importância no comércio internacional. E há mais um fator, qual é que é?
Biden, a presidência de Biden é mais previsível do que o governo Trump, e espera-se que a relação entre Estados Unidos e China melhore. Portanto, dito isto, nós esperamos que de facto a moeda continue a valorizar, o que é uma péssima notícia do ponto de vista do fornecedor. Vamos olhar aqui para outro caso prático. Portanto, isto foi uma análise que eu fiz para um dos meus clientes. E neste caso, o cliente em 2020 enviou 2.700.000 em pagamentos para a China. E a taxa de câmbio média esteve nos 6,89. Portanto, nós aqui conseguimos ver o valor que o fornecedor esteve a ganhar. Agora, se estas previsões se confirmarem, portanto, se a moeda chinesa continuar a ganhar força, porque é que é uma má notícia para o fornecedor? Para o cliente vai enviar os 2.700.000, mas o fornecedor, quando vai fazer a conversão para a moeda chinesa, ele recebe menos, estamos a falar de menos 256 mil dólares. O que é que o fornecedor vai fazer? Vai ficar a perder? Não, o fornecedor vai ter que aumentar os preços na mesma percentagem que perdeu, portanto, é de esperar um aumento de 9,5%. Portanto, isto aqui é de facto um problema, uma realidade, e é para esta situação que nós estamos a querer alertar, para este risco de, sempre que o fornecedor é penalizado, quem no fundo vai acabar por ficar penalizado é o cliente final, são vocês que estão a pagar em dólares para um país cuja moeda não é o dólar. Portanto, solução, qual é que é a solução que nós vos propomos e temos proposto aos nossos clientes e que tem resultado? Pedir os preços diretamente em moeda local e depois, portanto, uma pergunta frequente que costuma surgir é, então porque é que isso vai ser bom para a minha empresa? O que é que eu ganho? Bom, para começar, o processo em si passa a ser transparente, portanto, o fornecedor tem custos na moeda local, a partir daí aplica uma margem de lucro, determina o preço em moeda local e o processo acaba. Atualmente, o que é que o fornecedor faz? Tem o preço em moeda local, ainda tem que estar a pensar como é que está a taxa de câmbio, como é que vai estar, vai colocar ainda uma margem de lucro adicional para compensar esse risco cambial de quando ele receber os vossos dólares, afinal recebe menos em moeda local. Portanto, o processo fica mais simples, fica transparente. O processo vai ficar, vamos ganhar estabilidade, vocês vão conseguir ganhar estabilidade de preços, já sabem quanto é que têm que pagar e não é preciso estar sujeito a renegociações, aumentos de preços devido a variações de câmbio desfavoráveis. Quando é favorável para o fornecedor não há mudanças, mas quando é desfavorável, os fornecedores corrigem os preços e depois já não voltam a corrigir, já não voltam a reduzir os preços mantêm-se. Por fim, a relação entre ambas as partes terá que melhorar, portanto vai melhorar, não há necessidade de estar constantemente a rever preço, a discutir aumentos. Agora, isto não são só vantagens para vocês, os fornecedores também têm a vantagem, isto às vezes demora um bocadinho, eles demoram algum tempo a perceber, alguma resistência inicial, mas com o tempo e com a nossa ajuda, eles acabam por perceber que de facto, assim passam a ficar protegidos contra o risco cambial, portanto, e este ponto é muito importante porque, ao contrário de outros países, na China não é fácil fazer fixações cambiais, portanto, no vosso caso, vocês provavelmente, para eliminar o risco, fixam o câmbio, para saber exatamente quanto é que vos vai custar a mercadoria. Na China, não é fácil fazer fixações cambiais, porque quando eles fazem fixações, eles estão a consumir linhas de crédito, portanto eles deixam de ter disponibilidade para fazer empréstimos e na China há um problema de liquidez, portanto eles têm grande necessidade de fazer empréstimos e acabam por abdicar deste serviço de fixação cambial, portanto eles nunca estão protegidos e eles admitem que ao começar a negociar com vocês em moeda local, o risco cambial desaparece e automaticamente eles ficam protegidos, já sabem quanto é que vão receber. Os custos, portanto, quais é que são os custos que nós estamos aqui a falar? Um fornecedor que recebe em dólares, quais são os custos que eles têm? Eles recebem em dólares, têm que fazer a conversão cambial para moeda local, portanto, têm um custo nessa fase e têm comissões, portanto, junto dos bancos, eles têm que pagar comissões para fazer a conversão, esses custos aparecem. E eles também ficam mais aliviados porque deixa de haver aquela preocupação de agora vou ter que ter uma conversa desagradável com o meu cliente, a dizer que tem que aumentar o preço.
Pronto, essa preocupação desaparece. Agora, o que eu vos queria dizer era que nós estamos disponíveis para vos ajudar a falar com os professores e a tirar as dúvidas que possam surgir, mas já aconteceu, portanto, acontece, é frequente, os clientes numa primeira abordagem dizerem quer ser eu a falar com o fornecedor, vou ser eu a perguntar se podemos negociar em RMB. Tudo bem, podem perguntar, mas o que costuma acontecer é que os fornecedores na primeira abordagem costumam dizer que não. Pronto. Depois eu pergunto aos clientes, então eu disse não, porquê? Qual é que foi o motivo? A primeira resposta costuma ser, pois, porque o fornecedor está a dizer que assim não consegue ter o retorno, o reembolso do imposto. Esta ideia é errada. É verdade que quando eles fazem exportação em dólares, existe um incentivo fiscal para ter uma devolução do valor que é exportado. Contudo, os fornecedores assumem que, por estarem a receber em RMB, que nós vamos pagar a partir de uma conta doméstica. Não, mentira. Nós vamos pagar a partir de uma conta fora da China, portanto, continua a ser considerado exportação, eles continuam a poder receber o reembolso de imposto. Não vão perder este incentivo fiscal. A próxima pergunta é o nível da documentação. Isto porquê? Antigamente, os fornecedores, quando recebiam RMB de fora da China, eles tinham que ir pessoalmente ao banco e havia muita documentação a entregar e a preencher. Portanto, era um processo de facto complexo. Cada vez que recebem, terem que ir ao banco pessoalmente, não é a melhor ideia. Mas a boa novidade é que o ano passado o Governo lançou uma diretriz exatamente para incentivar a internacionalização da moeda, em que tornou possível que a documentação passe a poder ser enviada eletronicamente. Por fim, é normal haver empresas na China que criam uma entidade offshore. E é frequente criar entidades em Hong Kong para poderem exportar a partir de Hong Kong. E aí, de facto, muitas vezes eles têm que fazer a exportação em dólares e depois é complicado repatriar os fundos em RMB de novo para a China. Então, nós criámos uma solução única. E esta solução consiste em fazer a fixação cambial da fatura em RMB, portanto o fornecedor indica o valor em RMB da fatura ao nosso cliente, o nosso cliente fixa o valor que tem a pagar da fatura daqui a 3 meses, por exemplo, portanto o cliente já sabe quantos euros é que tem que enviar daqui a 3 meses, quanto é que aquela fatura lhe vai custar. No dia do pagamento, o valor em RMB é convertido a dólares à taxa de mercado. O fornecedor na conta em Hong Kong recebe os dólares certinhos correspondentes ao valor em RMB e faz a conversão automaticamente para RMB, portanto o valor coincide exatamente com o valor da fatura e ambos os lados estão protegidos, o nosso cliente está protegido e o fornecedor também está protegido. Eu não vou entrar em mais detalhes relativamente a esta solução porque é uma solução específica para alguns casos, mas convido-vos, quem achar que faz sentido, deixo aqui o desafio de nos contactarem mais tarde para entrarmos em mais detalhes e falarmos sobre esta solução. Portanto, dito isto, aquilo que a nossa solução, o que nós recomendamos de facto é que, no caso da China, os preços sejam negociados na moeda local, não faz sentido estar a fazer o pagamento numa moeda que não seja a moeda local, porque vocês estão sujeitos ao risco cambial, portanto, à conversão da moeda em que estão a pagar posteriormente para RMB, que é o fornecedor que faz essa conversão. Mas queria destacar aqui outra solução que nós temos, que a experiência tem sido muito positiva com muitos clientes, portanto, já temos alguns clientes que estão a conseguir negociar em RMB com condições favoráveis e que o conseguiram apenas porque recorreram à ajuda do nosso agente na China. Portanto, nós temos um escritório em Hong Kong e temos uma equipa de especialistas e entre eles existe um agente cujo trabalho é unicamente falar com os fornecedores dos nossos clientes e, para que fique claro, há muitas empresas que têm um agente na China e pagam comissões, pagam um ordenado a esse agente para negociar com os fornecedores. Neste caso, este serviço não tem custos, portanto, todos os nossos clientes têm acesso a este agente e tem sido fundamental para explicar ao fornecedor quais as vantagens de receberem na moeda local,
tentar perceber como é que está a ser feito o cálculo, portanto, como é que eles calculam os preços em RMB e a que taxa é que estão a fazer a conversão para dólares, explicar aos fornecedores as nossas previsões de evolução da moeda e que riscos é que eles podem ter que vir a enfrentar. E o facto de esta gente falar língua local é uma grande vantagem, portanto, mesmo os clientes têm dito, Joana, isto realmente faz todo o sentido, porque se for eu a contactar o fornecedor fica desconfiado, pensa que eu estou aqui a querer ganhar qualquer coisa, mas introduzindo uma terceira pessoa na conversa, os fornecedores aí já ganham outra confiança e portanto, a partir daí, a partir do momento em que ambas as partes chegam a acordo que de facto a melhor solução é negociar em moeda local de futuro, os clientes o que fazem a seguir, o próximo passo é definir uma estratégia de proteção cambial connosco, portanto definimos qual é que é o valor que têm a pagar de futuro e de modo a que o cliente saiba quanto é que lhe vai custar, portanto em euros, quanto é que terá que enviar, quanto é que durante o próximo ano, quanto é que as compras lhe vão custar em euros, fixando o valor que tem a pagar em RMB. Pronto, agradeço-vos a vossa atenção, terem ficado a assistir e agora nós temos vou passar a palavra ao Carlos. O Carlos é o CEO da Tech for Life e é um caso real de uma empresa que passou por esta situação de aumento de preços e começou a pagar em RMB, mas não vou entrar em mais detalhes, que é para o Carlos vos poder contar aqui um bocadinho da história dele. Muito bom dia, muito obrigado à Ebre pelo convite, é uma honra participar neste webinar. Falando da Tech for Life, a Tech for Life está na área das telecomunicações desde 2002. Temos 3 lojas físicas, Trofa, Braga e Porto. Prevemos uma abertura de uma nova loja ainda no decorrer deste ano em Lisboa. Portanto, pretendemos expandir a marca para dar reconhecimento na zona de Lisboa que existimos e que não é uma marca que seja mais do norte, portanto queremos estender e crescer para Portugal inteiro. Portanto, temos a nossa loja online techforlife.pt. Fornecemos, trabalhamos para desde pequenas lojas, desde distribuidores e retalhistas em Portugal, de tudo o que tem a ver com smartphones, tablets, acessórios, gadgets, ecossistemas, tudo que seja produtos ligados à família Xiaomi, que está a ter um grande boom de crescimento. Trabalhamos com as principais marcas em Portugal de referência ligada à tecnologia. Somos somos membership da maior empresa de trading na Europa desde 2014. Estamos presentes em todos os marketplaces em Portugal. Posso passar a citar o Quanto Custa, a Vorten, a DOT. Entramos também este ano para a Amazon. Também temos, no verão de 2020, também criamos uma nova empresa, que é a Tech for Life Med, uma empresa que se dedica ao comércio e distribuição de dispositivos médicos, EPIs, geriatria, descartáveis, tudo que seja para hospitais, lares, fornecemos todo esse tipo de equipamentos. Portanto, as nossas principais marcas, o nosso principal portfólio em relação à Tech for Life, nós somos gestores oficiais de 5 marcas em Portugal. Temos a Blackview, que é um dos principais marcas de produtos robustos, produtos anti-choque.
então somos distribuidores exclusivos em Portugal. Temos a marca Devia, que é uma marca de acessórios e de impressoras também ligadas para a vertente mobile. iLow, que é uma marca de headphones, auriculares Bluetooth e de smartwatches também, distribuidores exclusivos em Portugal. Somos também distribuidores, muito recentemente, da InFace, que é um produto ligado à cosmética, mas com tecnologia. E temos também muito recentemente, adquirimos uma marca que já existia no mercado, uma marca de telefones séniores, dos quais nós estamos a iniciar neste preciso momento o negócio de expansão da própria marca, tanto para Portugal como para outros mercados fora de Portugal, inclusive a Europa e Palopes, uma marca nossa. E para terminar, portanto, estamos orgulhosos de termos conseguido novamente, pelo 4º ano consecutivo, o prémio 5 estrelas como melhor marca de tecnologia pelos consumidores. Agora, relativamente ao tema de hoje, portanto, porque é que nós tivemos interesse em mudar este tipo de estratégia? Portanto, nós importamos da China já há vários anos várias marcas, vários tipos de produtos, e reparamos que desde o verão do ano passado, que os preços começaram a subir gradualmente. Era cada semana que passava, quase praticamente todos os meses que fazíamos novas encomendas, os preços estavam sempre a aumentar. Nós não achamos isso normal, portanto, haviam sido várias desculpas, que era transportes, era falta de matéria-prima, e nós verificámos que não seria esse as principais causas. Portanto, nós tivemos a analisar, detectámos que estávamos a ter duplo risco cambial. O risco cambial RMB, US dólares, e euro, US dólares. Portanto, nós estávamos aqui a ter custos em duplicado. O que é que nós fizemos? Nós, como já éramos parceiros com a Ebre, falámos com eles, portanto, reunimos, pedimos a apresentação dos gráficos de como é que estava o câmbio euro-dólar, dólar RMB, portanto, reparámos que detectámos que tínhamos que mudar de estratégia. A nossa estratégia consistia em pagarmos só na moeda local, porque sabíamos que o câmbio era mais estável, não tínhamos duplo risco, portanto, e foi apresentada uma proposta. O que é que nós fizemos? Para conseguirmos podermos pagar RMBs? Portanto, a Ebre apresentou a agente da China, que era a Cindy, para interpelar connosco, juntamente com os nossos fornecedores, qual é que era a melhor solução, porque nós não estávamos dispostos de maneira nenhuma, principalmente dos últimos fornecedores, como clientes, os últimos negócios que nós fizemos, nós dissemos desde o início que não aceitávamos pagar em dólares, que só aceitávamos pagar RMBs, porque não estávamos dispostos a pagar mais. A única coisa que nós queríamos era pagar a custo da mercadoria e mais a margem de lucro do fornecedor, e não estaríamos dispostos a pagar em dólares, porque íamos estar mais expostos ao risco. Nós queríamos, de uma vez por todas, não pagar mais em dólares. Portanto, nós iniciámos esses contactos com todos os fornecedores. Dois dos fornecedores aceitaram com alguma facilidade o pagamento em RMBs, outros fornecedores não. Portanto, daí foi fundamental nós termos a ajuda da Cindy, que ajudou a explicar e ajudou a explicar ao fornecedor que também tinha vantagens, tanto nós também tínhamos vantagens, estávamos protegidos
que também seria bom para a relação comercial com o fornecedor, bem como para o próprio fornecedor. Portanto, conseguimos convencer os nossos fornecedores. Portanto, creio que portanto, toda esta solução da Ebre ajudou, porque nós, em alguns dos fornecedores, também tínhamos a sensação que ou a pessoa com quem nós falávamos, que não era a pessoa que não estava por dentro deste tipo de solução. Portanto, nós conseguimos com a Ebre termos melhores soluções, e foi isso que nós conseguimos. Agora a fixação em RMBs é muito mais estável, portanto é muito mais rápido chegar a fechar um negócio com os nossos fornecedores, porque recebem o dinheiro mais rápido, não tem que analisar o custo cambial entre RMBs e o dólar. 90% dos nossos fornecedores, ou 95% dos nossos fornecedores atuais, aceitam RMBs. Existe uma empresa que não, neste momento, que não aceita, porque vai entrar na bolsa e não é a melhor altura para pagar RMBs, mas que futuramente também vamos pagar em RMBs. Portanto, o que é que aconteceu no meio disto tudo? Nós libertamos mais margem de negócio porque deixámos de ter o risco cambial para o lado da Tech for Life. Portanto, a Tech for Life é que tinha que assumir, tinha que cobrir o risco neste caso, do câmbio. Portanto, nós com isto abdicámos desse risco e neste momento hoje em dia temos melhor relação comercial e temos melhor conhecimento do mercado chinês. Não só como a própria moeda, como a própria Ebre, está sempre a enviar informações de como é que está o mercado, o que é que nós podemos, que negócio, qual é que é a melhor altura para podermos fixar taxas de RMBs. Portanto, neste momento sentimos uma grande ajuda com a Ebre. Portanto, queria deixar já muito obrigado pela oportunidade de participar neste webinar. Queria expressar a minha satisfação à parceria que temos com a Ebre e em especial agradecimento para o Fábio, o Gonçalo, às duas Joanas e à Cindy, que continuem um bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, Carlos, pelas suas palavras e pelo seu testemunho. Acho que é de ajuda para toda a gente que está a assistir, para ouvirem um caso real de como é que foi feito e as vantagens que podem ter trazido. Nós queria só fazer dois comentários rápidos antes de passarmos às perguntas, que é, por um lado, decidimos fazer este webinar mais de uma maneira prática e menos teórica, para que todos os nossos clientes e potenciais clientes possam entender como é que funciona e como é que ajuda todo este processo na internacionalização. Por outro lado, também dar a entender o valor que podemos trazer aos clientes e, portanto, quando nós falamos, e a Joana comentou ao princípio, do renminbi, isto pode ser feito para outras moedas noutros países também. E por último, antes de passar às perguntas, também entendemos que muitos clientes não têm elasticidade no preço e às vezes estas valorizações dão mais margem ou menos margem, mas é sempre mal quando há menos margem. E, portanto, entendemos que seja complicado ajustarem preços final ao vosso consumidor final. Portanto, é sempre importante mencionar que existe possibilidade também de coberturas, como foi falado e como o Carlos estava a comentar também, mais a longo prazo, caso seja necessário. Caso por caso, vivemos essas situações. Dito isto, uma vez mais, Carlos, muito obrigado pelo seu testemunho. E agora ia pedir à Joana São Miguel, porque nós temos aqui algumas questões para revermos e pronto, direcionar a quem seja. Só Carlos, já Joana, já veremos o que é que sai. Ok, estão-me a ouvir? Sim. Ok, então, temos aqui algumas questões dos nossos participantes.
Vou começar aqui com uma. Como é que vocês podem fazer o contacto com os nossos fornecedores? A Joana já falou um bocadinho sobre este tópico, mas foi aqui a primeira questão que recebemos. Exatamente. Obrigada, João, pela pergunta. Esta pergunta é muito importante e há muitas pessoas que colocam esta questão. Portanto, os fornecedores, os clientes, o que nós sugerimos aos clientes é que enviem um e-mail ao fornecedor a avisar que alguém da Ebury vai entrar em contacto. Portanto, o que eu costumo fazer é enviar um e-mail ao cliente, que o cliente reencaminha diretamente para o fornecedor e coloca, neste caso a nossa agente chama-se Cindy, portanto coloca a Cindy em conhecimento, com uma breve introdução, quais seriam as vantagens de negociar em RMBs e dar os contactos da Cindy, que é para o fornecedor não ser apanhado de surpresa, receber um contacto, uma pessoa que não sabe quem é. Portanto convém sempre avisar. Há clientes que avisam logo por WeChat, avisam logo o fornecedor que vai ser contactado pela Cindy. Também costumo dar o WeChat da Cindy aos clientes, para aqueles clientes que costumam falar por WeChat com os fornecedores. Depois há outros clientes que nos dão logo diretamente os contactos dos fornecedores, que é para nós começarmos a ligar, e eu em si, eu gostava que vocês soubessem que é bastante rápido. Portanto, já me aconteceu um cliente enviar-me o contacto do fornecedor um domingo, eu envio para a Cindy, de manhã o cliente já me está a ligar, isto foi espetacular, o fornecedor já me está a dizer que aceita a RMB, portanto o processo é muito rápido. Do nosso lado nós somos, a Cindy é muito rápido entrar em contato com o fornecedor. E pronto, diria que é uma questão de vocês avisarem os fornecedores que os vamos contactar e a partir daí flui naturalmente. Sim, Joana, obrigada. Aliás, estava aqui o João também a perguntar como é que poderiam ter esse contacto da Cindy. Acho que acabaste de responder, portanto é através da Ebury, aqui da nossa equipa, e funcionará a partir daí. Aqui outra questão, temos algumas empresas que recebem por contas particulares. Já é possível fazer esses pagamentos em RMB para contas particulares? Continua a única, portanto, no caso da China nós só podemos de facto fazer pagamentos para contas de empresa, contas corporativas. Não é possível fazer envio de pagamentos, seja em que moeda for, para uma conta particular por motivos de evasão fiscal. Okay. No meu caso, os meus fornecedores fazem cotações todos os meses. Estou sujeito a este risco? Sim, obrigada pela pergunta. Essa pergunta é bastante importante e é colocada também por alguns clientes. E a resposta é que sim. Portanto, o fornecedor, quando acorda, portanto, a encomenda é fechada. No momento em que vocês fecham a encomenda só é paga passado algum tempo. E o fornecedor não sabe quanto é que vai receber, quando ele for receber os dólares, passado algum tempo, e vai fazer a conversão para a moeda dele, quanto é que ele vai receber. Então o risco continua lá, e se ele vir que está a ser penalizado nas próximas encomendas, ele vai-vos penalizar no prejuízo que ele teve. Portanto, o risco continua, sim. Ok. Eu fiz uma cotação de uma fatura, mas ficou mais caro em 0,7 pagar em US dólares. Isto faz sentido? Esta pergunta também é muito interessante. Portanto, o que é que acontece quando nós levantamos este tema junto dos nossos clientes? Os clientes dizem, muito bem, então vou pedir preços em dólares RMB ao fornecedor, e pedem a fatura em dólares RMB, e muitas vezes o fornecedor, que não quer perder o controle no processo, não lhe interessa que o cliente passe a pagar em RMB, envia mais caro é RMB, e nós tentamos perceber o que é que se passa. Eu peço à Cindy para falar com o fornecedor, depois a Cindy lá explica o que é que eles têm a ganhar, quais são as vantagens, o risco que eles vão conseguir eliminar, e depois aí o fornecedor faz uma revisão e faz um desconto no preço e oferece melhores condições em RMB. Mas isto é normal acontecer, por isso é que volto a reforçar. Deixem-nos ajudar-vos, porque se forem vocês a contactar diretamente, o fornecedor inicialmente vai oferecer resistência. Isto é normal, portanto, numa fatura, o fornecedor aproveitar-se e aumenta o preço em RMB, que é para o cliente perder o interesse em pagar em RMB. E aquilo que nós vimos hoje, o gráfico que eu vos mostrei da evolução do câmbio em 2020, é este tipo de análise que nós temos que fazer. Portanto, do ponto de vista, nós temos que fazer uma análise temporal. Nós temos que ver, eu faço-vos esse desafio, vejam os preços que vocês andaram a pagar o ano passado e tentem relacionar com a variação cambial. Melhor ainda,
enviem-nos os preços, porque nós temos uma ferramenta que numa questão de minutos, nós fazemos essa análise, nós conseguimos mostrar-vos que a evolução dos preços está relacionada com a variação cambial. E é desta forma que se deve analisar esta questão dos preços, não é pedir só uma fatura, olhar para um caso pontual, isso assim não serve de muito. Ok. Para alguns dos meus fornecedores chineses eu pago em euros, também acontece o mesmo? Sim, o risco é o mesmo, portanto, o que é que o fornecedor na China vai fazer? Ele recebe os euros e vai converter para a moeda dele, portanto o risco continua, o fornecedor nunca sabe quando vai converter a RMB, se vai realmente receber o valor que tinha pensado inicialmente ou se vai receber menos. Se ele receber menos, na próxima fatura ele vai colocar o preço em euros mais caro, portanto o risco continua assim. Okay. Temos fornecedores que dizem que a conta deles em RMB não pode receber pagamentos do exterior. Como é que se pode ultrapassar esta situação? Temos que tentar perceber se realmente é aquele caso em que estamos a falar de uma conta offshore e que de facto eles só podem receber em dólares. Se for esse o caso, nós temos de facto, como eu já vos falei, temos uma solução que é única, que criámos recentemente, que tem a ver com o facto de o fornecedor pode, da mesma forma, portanto, ele pode comunicar o valor da fatura em RMB e do lado do cliente, o cliente faz a fixação do valor da fatura a pagar. No dia em que tem que pagar, fazemos a conversão do valor em RMB para dólares, à taxa de mercado, sem qualquer margem, enviamos os dólares diretamente para o fornecedor converte a RMB também à taxa do dia e o valor vai coincidir com o valor da fatura. Portanto, existe solução também para esses casos. Para a Ebury, os critérios de fixamento do RMB, por exemplo, a 6 meses, será o mesmo em US dólares ou terá mais riscos? Portanto, o que eu acho que, não sei se, portanto, eu acho que esta pergunta o que estão a querer saber é se as condições para fixar em dólares se também existem, são as mesmas para RMB. A resposta é que sim, portanto, isto é uma questão importante. Há clientes que realmente perguntam, então eu também posso fixar RMB? Funciona da mesma forma? E a resposta é que sim, podemos fazer fixações cambiais em RMB da mesma forma, é muito fácil. Dou preço aos meus clientes anualmente. Para proteger a minha margem pagando em RMB, posso fixar a 12 meses? A pergunta é se podem fixar em RMB a 12 meses. A resposta é que sim, podemos fazer fixações cambiais a 12 meses, sim. Ok. Aqui uma questão mais prática. Dando o contacto do meu fornecedor hoje, quando entro em contacto com ele? Não percebi a pergunta, desculpa. Dando o contacto do meu fornecedor hoje, quando entram em contacto com ele? Só a questão de na China eles agora já estarem a dormir, eles estão à nossa frente, senão entrávamos hoje, mas amanhã de manhã já tem resposta, porque normalmente eu passo os contactos, a esta hora, se a Cindy já não me responder, eu passo os contactos na mesma e amanhã de madrugada ela já me está a dar feedback, porque eles estão à nossa frente, como vocês sabem, portanto o processo nisso nós somos bastante rápidos. A não ser que o fornecedor não responda, obviamente. Há fornecedores que não respondem logo à primeira, isso também acontece. Muitos dos fornecedores operam administrativamente através de Hong Kong, negociando em dólares. Podem voltar a falar sobre a solução que têm para este problema? Ok, portanto, acho que a pergunta é novamente se é possível receber em RMBs numa conta em dólares em Hong Kong. Portanto, acho que é essa a pergunta, não é? Sim. O convite que eu vos faço, portanto, a quem tem esta questão, portanto, que sabe que tem fornecedores com contas em Hong Kong, digam-nos, e normalmente isso é uma análise que nós também fazemos proativamente. Portanto, sempre que eu falo com os clientes, eu também tento perceber com os clientes, bem, temos este fornecedor, estes estão na China, estes estão em Hong Kong, vamos tentar perceber se eles estão realmente a receber a partir de uma conta em Hong Kong ou não, porque realmente nestes casos em que eles têm contas em Hong Kong, é complicado receberem em RMB, nem sempre eles podem receber em RMB, e nós temos que, o que nós fazemos com o cliente é fazer a fixação cambial da fatura em RMB, no dia convertemos
o valor da fatura RMB é dólares e enviamos o valor certinho, que corresponde a esses RMBs, portanto em dólares, para a conta do fornecedor, e o fornecedor, de imediato, ao converter os dólares para RMB, fica com o valor certinho também, coincide com o valor da fatura. Eu sei que isto pode parecer um pouco complexo, portanto, a sugestão que eu faço é que quem tem esta situação que nos contacte, para podermos explicar melhor. E só para adicionar uma coisa em relação a Hong Kong, temos sempre a possibilidade de Hong Kong dólar, mas também é verdade que muitos fornecedores chineses têm as contas em Hong Kong por não quererem colocar o dinheiro dentro do país. E muitas vezes quando isso acontece, já vimos e nós tentamos alertar isto e identificar, é que essas contas, muitas delas são particulares, que é o que a Joana já há bocado tinha dito que não poderíamos fazer. Portanto, outra vez, é uma análise que tem que ser feita caso por caso, porque são situações um bocado distintas. Ok, tenho aqui mais uma questão. No meu caso, o preço não é fechado anualmente, mas sim encomenda a encomenda. Faz sentido fechar a Essa já vimos, Joana. Ok. Pronto, eu acho que não temos aqui, algumas são repetidas, falam dos mesmos temas. De qualquer forma, nós iremos partilhar a apresentação e os contactos da Joana e da Ebre para que nos possam contactar. E acho que passo agora então a palavra ao Duarte. Eu agradeço. Se por alguma razão ficou alguma pergunta por responder, ou porque entraram mais tarde, ou porque não ouviram as outras respostas, não hesitem em perguntar a qualquer dos gestores da Ebre com quem falam, que poderão ajudar a responder às questões. Portanto, eu queria agradecer a presença de todos. Uma vez mais também agradecer ao Carlos pelo testemunho que deu aqui hoje, que acho que é importante. E voltar a referir que tentamos fazer isto da maneira mais prática possível para ajudar nos vossos negócios e entenderem como é que funciona isto no dia-a-dia. Portanto, estaremos à vossa total disposição para responder a qualquer pergunta que possa ter ficado por responder, alguma dúvida que possa ter ficado por responder. Agradeço mais uma vez e espero em breve podermos estar a falar de novo noutro webinar ou diretamente no dia-a-dia para o que necessitarem. Portanto, agradeço à Joana Vieira também pela ajuda e à Joana São Miguel e obrigado a todos e bom dia. Obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.